te ouvir, que a beleza mora dentro de ti. Vem te vi, quando é livre canta bem mais feliz. Por aí, essa onda que o Bob falou, me rap, curte a vida, don't worry, amor. Para tudo, pra que tanto estresse, tamo aqui só de passagem. Esquece dos problemas, fica relax, relax, relax. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Brasil tem mais de 28 milhões de idosos, o que representa cerca de 13% da população, e esse número tende a dobrar nas próximas décadas. O Brasil é um país que está envelhecendo, o que isso significa? Que a cada ano aumenta o número de idosos e diminui o número de jovens. E como está sendo esse envelhecimento? Está sendo saudável? Está sendo feliz? Como estão vivendo os idosos ao seu redor? E você? Como é que você acha que está sendo o seu envelhecimento? Porque ele começa logo no hoje, ele não é uma data lá distante. É preciso pensar agora para que o envelhecimento seja um processo saudável e feliz. Vamos conversar sobre isso com uma entrevistada para lá de especial. Então, estou hoje aqui com a Camille Guanabara, que é terapeuta ocupacional, especializada em gerontologia. A Camille vive se especializando, vive estudando sobre qualidade de vida, sobre buscar uma vida melhor, especificamente para a pessoa idosa. Muito obrigada, Camille, por você ter aceitado o nosso convite do Especial Mulher para bater esse papo gostoso com a gente. Para mim é uma honra, quero agradecer essa oportunidade da gente estar aqui falando sobre envelhecimento e ajudando tantas vidas, famílias e mulheres para envelhecer cada vez melhor. Para quem não conhece, né, que acredito que, infelizmente, deve ter muita gente, o que é a gerontologia? A gerontologia é o estudo do envelhecimento humano, né? Então, assim, é uma ciência nova, mas é uma ciência em que a pessoa se especializa em estudar o envelhecimento e estudar, né, se capacitar para que várias áreas a pessoa saiba como envelhecer melhor. Então, não é necessário ser uma pessoa da área da saúde, mas, assim, é tido um aprofundamento de conhecimento sobre habilidades, capacidades de como envelhecer melhor e o que fazer para envelhecer melhor. Então, tanto pode ser uma pessoa da área da comunicação, como ser uma pessoa da área da informática. Então, dentro daquela habilidade específica, a pessoa é capacitada para estimular o envelhecimento saudável, acesso às ruas, acesso à tecnologia. Porque antes o nosso país, o mundo, né, era um mundo de pessoas jovens. Então, assim, está tendo toda uma sensibilização a esse envelhecimento e a um envelhecimento de qualidade, né, um envelhecimento bem-sucedido. E isso é a gerontologia. Exatamente. Tem crescido muito, né, no país o número de idosos. E infelizmente, pelo menos assim, no meu olhar não especialista, né, a gente no Brasil não tinha essa cultura e esse valor de dar tanta atenção e de cuidar, né, ter esse olhar especial para os nossos idosos, como a gente vê em outras culturas. Talvez agora, com esse crescimento, né, da quantidade do número de idosos, e também na pandemia, eu acho que muita gente ficou mais alerta aos seus idosos de casa, né? Com medo, porque às vezes fisicamente são mais frágeis, né? É um público-alvo relacionado à doença, muitos foram internados. Você acredita nisso, que a gente está começando a mudar a mentalidade? O que a gente ainda precisa melhorar? Realmente esse tempo foi um tempo de despertar, né? Foi um tempo de todo mundo que se permitiu parar e refletir sobre como pode viver melhor. E como viver melhor é como uma multiplicação, né? Como dos eventos da nossa vida repercute no envelhecimento. Eu acho que
que são sementes de agir lançadas para que a gente possa viver melhor, né? Eu não sei se eu estou conseguindo responder bem a tua pergunta. E aí, nessa parada do envelhecimento, nessa parada agora, nesse período de pandemia, muitos idosos saudáveis, idosos que ainda produziam, que ainda estavam saindo para trabalhar, eles tiveram que estar em casa. Então, assim, foi como se realmente as pessoas estivessem parando e pensando: se eu ficasse só em casa agora, o que é que eu vou fazer? E depois, quando a pandemia melhorar, quando eu me aposentar, o que é que eu vou fazer da minha vida sem ser o trabalho? Porque a vida da gente, né, ela é muito marcada com relação ao trabalho, né, a questão do próprio simbolismo do valor, do que eu gosto de fazer, como eu gosto de fazer. A gente associa isso muito ao trabalho. Tanto é que quando você está conversando com a pessoa, você pergunta, né, e o que é que você faz? Mas aí, então, esse momento de uma parada para a gente se sensibilizar ao que eu vou fazer depois, quando eu estiver aposentado, o que eu vou fazer para produzir melhor, o que eu vou fazer para ficar melhor, né? Então, assim, eu vejo que é um momento de mudanças, é um momento de educação em saúde, em termos de políticas públicas também, de acesso à saúde, né? Então, assim, acho que nunca, quem não teve contato, quem não conhece, não tinha noção da importância e do poder do SUS, né? E do SUAS. Então, assim, da pessoa ter acesso à saúde, da questão dos distanciamentos no trabalho, de tudo isso que é economia, que o mundo parou para se organizar e de uma forma ou de outra de envelhecer também, né? Porque assim, esses idosos eles não tinham um espaço de como serem tratados, a questão dos direcionamentos de saúde, a questão dos benefícios, a questão dos direitos. Então, assim, a gente está vivendo um momento de muitas pesquisas e realmente só vai melhorar. Até a forma como a gente vê a nossa velhice, ver a ocupação significativa do nosso tempo livre e também a forma da gente ver pessoas tão próximas, às vezes o seu chefe, o seu colega de trabalho, que talvez não tinha parado para pensar sobre isso, né? O que eu vou fazer agora no meu tempo livre? O que eu vou fazer se eu tiver que me aposentar agora? Né? Então, assim, foi um momento muito rico, sim, para todo mundo rever e repensar a sua velhice. Você falou uma coisa que me chamou a atenção, né? Você falou que a gente, na nossa cultura, eu acho que em várias culturas, é muito marcado pela ocupação do trabalho, né? Que quando a gente conversa, sempre uma das primeiras perguntas é o que você faz? E o trabalho, ele realmente, ele é importantíssimo para a sociedade, para o homem, né? Ele faz bem, não só economicamente falando, mas a gente muitas vezes esquece que nós não somos só aquilo, né? E na realidade, o seu trabalho, a sua função de trabalho não é a sua não deve ser a sua característica principal, a sua essência, né? O eu sou não é o que eu estou fazendo. Tem muito isso, né, ainda. Assim. E nas outras culturas, há todo um processo de validação. Um idoso vai falar, todo mundo quer parar para ouvir o que ele diz. Um colega de trabalho mais velho, né, os CEOs ou uma equipe tem um sênior, é aquela pessoa que tem experiência, né, que os anos de vida dela são agregados a um valor. Então, a gente tem que parar para ter essa sensibilidade, aprender nesse processo de cultural com as outras culturas, com os outros países, de valorizar isso, a experiência de vida, né? Porque, infelizmente, às vezes as pessoas não têm essa cultura, né? Acho que a palavra é essa mesmo, essa sensibilidade de notar que a experiência dele vale mais do que uma especialização que você fez, que um curso que você acabou de fazer, porque é a experiência de vida, né? É a experiência no decorrer dos anos de vida. Isso é algo que a gente tem que buscar, puxar para a nossa rotina e para os nossos processos de trabalho e para a nossa vida, né? Valorizar isso, valorizar essa experiência, né? Os anos de vida da pessoa. Camille, o que que a gente poderia fazer, né? Nós jovens, por enquanto, e se Deus quiser vamos envelhecer,
É. para já começar a trabalhar para ter um envelhecimento saudável? Existem dicas? Sim, dicas e orientações. Essas dicas e orientações de saúde, eu acho que quase todo mundo tem uma ideia, né? Eu já leu, tem muitas aquelas estratégias, né? 7 dicas, 12 passos, mas eu acho que a melhor estratégia, né, a gente aproveitar esse tempo tão rico, é você parar e pensar o que mudou na sua vida nesse tempo que você foi convidado a parar, na época da pandemia, na época que ficamos mais reclusos em casa, o que é que você sentiu falta? Então, uma das coisas que a gente notou mais foi a falta da movimentação. Como todo mundo ficou mais tempo parado em casa, quem teve que parar mais, sentiu falta de movimentar-se. Então, voltar às atividades de caminhada, os exercícios físicos, a importância de você buscar estar ao ar livre, buscar algo que te dê prazer, algo que se fala muito com relação ao envelhecimento saudável, que se tem muitos estudos, é a importância da aplicação da atividade física, a aplicação também, principalmente do novo, para que assim você se motive e haja várias áreas do seu cérebro estimuladas, que você se depare com o novo, com aquilo que te dá prazer. E quando a gente fala de envelhecer bem, é muito a questão de fazer um somatório, né? Guardar, quer dizer o quê? Guardar o quê? Guardar o sono, dormir mais, procurar organizar as emoções, procurar ver o que é que deu certo hoje, o que não deu, para que assim eu me organize a minha rotina, meus afazeres. A questão da espiritualidade, hoje os estudos mostram muito isso, a questão da importância de buscar o eterno, que na gerontologia e na saúde, né, a gente chama de transcendência, que eu saber que existe algo que vai me ligar, que vai me reconectar com o outro. A questão de doar-se, né? Nunca se viu tanto estudos falando da importância da doação, de você entregar-se mais ao outro, de você ajudar ao outro, em que isso busca que você mostre que você pode ir além das suas dores, das suas limitações. E algo que a gente vê muito em saúde como orientação para que a pessoa consiga viver mais é a questão do estilo de vida. Tudo isso que eu falei é estilo de vida, e aí você vai se colocando e vendo como está o seu estilo de vida, como você vem percebendo que algo pode melhorar. E uma das coisas do estilo de vida é a questão de diminuição e de preferência não uso, né, de álcool, de drogas, a questão da alimentação. Hoje em dia tem muito mais acesso à alimentação mais saudável, a questão de você buscar o mais natural possível. E essas são um pouquinho de dicas possíveis, alcançáveis, para a gente estar tentando uma qualidade de vida, né? Um envelhecimento mais saudável, mais acessível. Eu assisti alguns vídeos seus e fazendo pesquisa, né? E vi que você fala bastante em relação à qualidade do tempo livre, né? A qualidade do entretenimento. E eu parei para, assim, se a gente pensar, isso serve muito para o idoso e serve para todos nós. Porque a gente às vezes não para, porque vive para o trabalho ou vive em função de um determinado problema na sua vida, de um determinado sofrimento, de uma determinada situação, de um determinado familiar, e você não para ter um tempo livre de qualidade. E isso faz mal psicologicamente e vai fazendo com que você vá passando os anos como se estivesse carregando uma mochila de pedras nas costas. É isso? Isso foi ótimo. Quando essa questão da mochila, né? Aquilo, né? O que é que eu venho carregando, né? O que é que eu venho levando no decorrer dos anos, né? Isso é algo que a gente tem que parar para pensar, né? E quando a gente fala de tempo livre, que nas outras culturas é tão comum, né? Aquela parada, é para você estar se percebendo, né? Para você também estar vendo como é que está seu corpo, como é que está o seu organismo, e você se descobrir, você se perceber algo que te dá prazer, né? Algo que dá alegria para você. Que às vezes, hoje em dia, muitas pessoas mudaram até de trabalho, né? Devido às necessidades socioeconômicas, muitas demissões. Então,
hoje muita gente está vivendo daquilo que antes era seu tempo livre. A questão de fazer o bolo, a questão de fazer algo criativo e que hoje gerou até uma renda, né? Então, assim, tá tendo essa sensibilidade de ter essa parada e ver o que é que pode dar prazer, o que você pode descobrir que traga paz para você, que traga uma satisfação, né? E assim, até relacionado ao entretenimento mesmo. Eu me lembro agora que, um exemplo, eu pessoalmente amo, né, e me sinto realizada quando eu tomo um banho de mar. Eu também Porém, amo. pois é, meu Deus, eu pareço uma criança. Eu vou pra praia não é para ficar na areia pegando sol, não, é para ficar no mar, mergulhando todas as ondinhas, até ficar com dor de cabeça. Só que por conta da pandemia, da correria do dia a dia, teve um período que eu ia com meu esposo quase todo final de semana. E é um entretenimento que você pensa assim, falar de tempo livre de qualidade, os ricos, quem tem muito dinheiro, todo ano está na Europa. Mas não é isso, né? Se eu parei, por exemplo, de ir para a praia e eu sinto que isso me deixou menos feliz. E é uma coisa barata, você não precisa ficar numa barraca, você não precisa consumir, a praia está ali, o mar é para todos, é público, e é só uma questão mesmo de dar prioridade e organizar o nosso tempo, né? Isso. Você estar buscando estratégias que às vezes são tão visíveis e que você nunca parou para perceber. Tanto é que agora nunca tivemos tantas pessoas fazendo atividades ao ar livre, nadando, o Parque do Cocó, né, com várias agora voltaram as atividades, mas assim, muitas pessoas antes não tinham morava perto é aquilo, né, e não era gerada a necessidade. Então é isso, é de você fazer uma caminhada, de você parar e ver até uma coisa próxima à sua casa, uma pracinha, uma área livre, que você se permita se descobrir, né, e ter esse momento de lazer, né? Como nós somos nordestinos, né, e temos a praia ali tão próximo, então é uma das melhores atividades. Eu digo que um dos melhores momentos terapêuticos é o mar, né, esse contato com a natureza, é você parar, respirar e só curtir, né, como a gente diz, né, só relaxar, no momento de você se reconectar e você procurar, né, uma das atividades que eu oriento muito também é a jardinagem, o contato com a terra, essa questão do estar voltando para a terra. Você fazer uma hortinha vertical na sua casa, ou de você buscar construir um jardim, né? Atividades tão simples e são tão prazerosas, mas a gente tem que tentar até encontrar uma que realmente se encaixe e te dê prazer, te dê alegria. Tudo isso que você está falando, ele se aplica a pessoas em todas as idades, né, Camila? Idades, é. Porque quando a gente fala de envelhecimento, às vezes a gente pensa que é uma coisa associada só a uma pessoa de 90 anos, como se fosse uma coisa assim muito distante. Então, a primeira coisa que a gente tem que apagar é esse preconceito com relação à idade. É a idade de fazer isso, é a idade de fazer aquilo. Então, não existe isso, é o processo de vida, que aqui nos outros países chama muito de longevidade, né? E que a gente vê ouvido tanto longevidade, qualidade de vida. Então, a longevidade, a qualidade de vida é esse somatório, eu ia dizer poupança, mas é como se fosse essa LCI, essa aplicação que você faz para estar vivendo cada vez melhor, né? Então, é viver, né? É como você vai vivendo até descansar, até o seu ciclo da vida partir. Envelhecer tem que ser essa visão de todo dia você fazer algo novo, de todo dia você buscar melhorar. Você tem percebido muita diferença no envelhecimento nas pessoas acima dos 60 anos ao longo dos tempos, até as pessoas que você atende têm chegado a você menos ansiosos ou mais ansiosos, precisando mais de terapia, ou mudou o tipo do problema, o tipo da dificuldade? São dois perfis de envelhecimento. Assim, agora está tendo é tão interessante,
porque agora, assim, algumas sensibilidades ficaram mais visíveis, né? Então, assim, algumas pessoas, infelizmente, adoeceram nesse período de pandemia, algumas pessoas que já estavam fragilizadas, as demências ficaram mais visíveis, as perdas de memória, essas questões de depressão, de ansiedade. Então, está tendo essa demanda de pessoas que viram que os pais mudaram, que elas mudaram, né? Idosos que moram sozinhos e que são independentes, funcionais, que estão buscando isso, porque viram que tiveram a necessidade de mudar daqui para frente devido a esse momento de isolamento social. Você falou dessa prevenção, né? Que é a gente fazer, então, todas essas atividades, né? Reconectar com a natureza, se reconectar com as pessoas que você ama, com as atividades que lhe dão prazer, buscar coisas novas todos os dias, né? Experimentar coisas que você não fazia antes. Agora, Camille, quem já está o jovem ou o idoso, todo, como você falou, o envelhecimento faz parte do ser humano, é para todos. Quem já está se sentindo, né, precisando de uma ajuda, né, por conta da ansiedade ou algum outro tipo de transtorno, faz o quê? Né? Tem algum direcionamento, além de procurar, claro, né, um analista, um psicólogo, um terapeuta ocupacional, o que mais é possível fazer no seu dia a dia? Ou segue fazendo as mesmas coisas? Não, é tempo de mudança. Uma das coisas é você se perceber muito com relação ao humor. Muitas pessoas tiveram momentos de ansiedade, de depressão, alguns índices de tentativa de suicídio por conta dessa questão do isolamento. Então, uma das primeiras coisas é você se perceber e tentar pensar, por que não marcar uma consulta? Por que não pensar, se eu vou para o dermatologista para cuidar da pele, por que não ir para um psiquiatra para ver como é que estão as minhas emoções? Por que não ir para um clínico geral para ver como é que estão as minhas taxas? Então, é procurar uma ajuda, sim, né, do especialista, de um médico para dar essa orientação, esse caminhamento, como também os acessos à saúde para buscar ver isso, como você tá, como você pode se perceber, para você se organizar, né? Como a gente chama, organizar a casa. E com relação à vida, à saúde, buscar os meios de saúde, buscar, no caso, os acompanhamentos, os encaminhamentos, no caso dos centros de referência, né, aos CAPs, para buscar os aconselhamentos, os acompanhamentos de saúde. E também você está acessível a ver se próximo a você, no seu bairro, ou você conhece alguém que já participa de grupos, para que você venha buscar uma ajuda. Existem vários grupos, grupos de envelhecimento, grupos de saúde, grupos de apoio à vida. Então, assim, tá nesse caminho. E uma das coisas também, que eu acho que é mais para isso que você falou, Clarice, é tentar trazer essas dicas, essas orientações para a sua vida, né? Perceber isso. Não sei se eu fui clara na resposta. Buscar uma ajuda, um acompanhamento, buscar uma orientação médica, né? Estar sensível a isso com relação à sua vida, à sua saúde, né? E também procurar grupos de apoio. Outra coisa também seria a questão de estar se percebendo, né? Perceber você, seu corpo, usar essas dicas, essas estratégias para aplicar a sua vida, para que assim você possa melhorar. Não sei se eu fui clara, se eu consegui responder. Tem alguma Sim, coisa sim. a falar? Não ficar só, né? Nós vivemos em sociedade e assim, se Não deixar você pra lá. se você não está conseguindo até aplicar, né, essas dicas de todo dia buscar uma coisa nova, de criar uma horta na sua casa, de ter uma plantinha para você cuidar, de dar uma volta na praça, se você não está conseguindo dar o primeiro passo, porque quando a gente está estagnado, né, numa crise de ansiedade, por exemplo, o primeiro passo é o mais difícil. Então, para dar esse primeiro passo, se você não está conseguindo só, o que é normal, é isso que a Camille falou, tem que procurar
uma ajuda, né? Ninguém pode, eu falo isso muito nas entrevistas, nos vídeos, que ninguém deve viver só, ninguém precisa sofrer só, né? Que existem os meios e os especialistas para exatamente isso, para nos ajudar. Como é que a terapia ocupacional, para quem não. Você já falou bastante, mas só para ficar mais claro, para quem não utilizou ainda do serviço, como é que a terapia ocupacional ela se encaixa nesse processo? A terapia ocupacional vai buscar adaptações dentro da sua rotina, seja uma adaptação dentro da sua casa, adaptação física, né, nos móveis, nos ambientes, mas também as adaptações relacionadas às mudanças do cotidiano. Então, tem as adaptações que fazemos nos talheres, nos ambientes, com relação à iluminação, como melhorar as questões da casa, né? A questão de mudanças, para as mudanças do próprio envelhecimento, as questões de acessibilidade, mas também a questão muito da organização do cotidiano, da organização das atividades de vida diária. Então, quando eu não tenho uma rotina, ou quando eu não tenho assim, algo específico no que pensar, metas de vida, propósitos de vida, então isso gera como se fosse um bloqueio. Porque a partir do instante que eu descubro o que é bom em mim, as minhas formas de pensar e de me organizar, eu me percebo. Eu não percebo só a minha dor, eu não percebo só a minha dificuldade, mas eu percebo que eu pensei amém. Então, são estratégias, são técnicas que a gente vai organizando junto com o paciente, junto com a família, para ele perceber o que ele tem de bom e o que ele pode mudar, o que ele pode melhorar. Então, é como se fosse um descobrir-se. O psicólogo, ele trabalha a fala, a dor, aquela queixa. Nós trabalhamos a organização das coisas do dia a dia, algo tão simples e que a gente deu exemplos aqui que você não consegue fazer, ou por conta de uma alteração cognitiva, ou por conta de um momento, de uma dificuldade, mas é favorecer um despertar, então favorecer um encontrar-se nas suas ocupações diárias, no seu dia a dia. Então, muitas vezes é uma simples estratégia de mudança de pensamento, uma simples estratégia para a pessoa usar mais as habilidades cerebrais, as habilidades cognitivas, para que assim ela mude, né? Para que assim ela venha melhorar seu dia a dia, fortalecer os seus movimentos, fortalecer as suas habilidades cotidianas. Gente, eu sempre me espanto quando eu recebo uma mensagem aí da TV dizendo falta 3 minutos. Pois porque... Boa, porque é muito bom. Camille, muito obrigada pela sua contribuição. Eu espero e eu tenho certeza que essas dicas vão ajudar muita gente a melhorar a qualidade de vida já no hoje, no presente, né? Eu quero só agradecer, né, o trabalho tão rico, né, com diversas mulheres aí, que nós possamos ser essas mulheres que ajudam outras mulheres a crescer. E muito obrigada mesmo por ter participado de um momento tão lindo. Obrigada, Camille. Um beijo, viu, para você? Obrigadão, tchau. TV Fortaleza, a emissora da Casa do Povo.